Olá, pessoal. Comentando sobre este livro aqui, História da Idade Média, do Georges Minoir. Continuando aqui, vamos prosseguir no capítulo 3, O Choque do Islã, de 630 a 750. Então, a Idade Média jamais teria sido o que foi sem o Islã. Quer gostemos disso ou não, trata-se de um fato. O surgimento desse novo parceiro irá contribuir fortemente para moldar a civilização medieval, pois esta é forçada não somente a refletir sobre si mesma, como também a se organizar num espírito de combate escatológico. É um adversário que vai se colocar ali na Europa, né? Vai invadir, vai chegar até a Portugal e Espanha, né? Querendo invadir para a França. Então, ele traz consequências ali para o desenvolvimento europeu, tá? E domina o Mediterrâneo, né? Eh, Prejudica as navegações ali no Mediterrâneo. Falando sobre o Maomé, né? Ele fala assim: de certa maneira, ele assume suas contradições nas palavras de Maomé, né? Está falando sobre o Alcorão, tá? Se revogamos um versículo ou o deixamos no esquecimento, nós o substituímos por um melhor ou por um semelhante. Isso dá uma flexibilidade notável ao conjunto e permite justificar tudo e seu contrário, se necessário. Exercício favorito dos teólogos de todas as religiões. Deus pode tudo, até mesmo mudar de opinião. O exemplo flagrante e mais dramático por suas incalculáveis consequências é aquele da jihad, o esforço militar contra os infiéis. O Islã é uma religião da paz, que defende a clemência universal ou exige a submissão, inclusive por meio da violência dos incrédulos. As duas posições podem se apoiar sobre suras contraditórias. Então, essas interpretações do Alcorão, ela abre margem para as duas interpretações. O mesmo se aplica à poligamia, ao lugar das mulheres na vida social, além de numerosos outros fatores. Então essa ambiguidade ela permeia aí o Alcorão, tá? Então revela uma certa ambiguidade. Então ele fala ali dos ataques dos árabes, né, que vão ali pelo Mediterrâneo, vão até chegar na Espanha e Portugal. E ele fala essa questão do lado oriental, né? No lado oriental eles não tiveram sucesso, né? Ali na página 91. O objetivo não era outro senão Constantinopla. Constantinopla é uma cidade dificilmente de ser invadida, né? Bem protegida geograficamente. Né? Levados pelo entusiasmo decorrente de seus êxitos iniciais, os muçulmanos pensam que o domínio universal é possível e que o reino de Alá logo se estenderá por todo o mundo conhecido. A tomada da segunda Roma, né, Constantinopla, seria a concretização desse grande sonho. Seria também, de modo acessório, um espólio fabuloso. O progresso terrestre pela Ásia Menor se revela muito difícil e é pelo mar que eles tentam alcançar seu objetivo. Desde meados do século VII, os árabes constroem navios. Em 648, desembarcam no Chipre e depois chegam a Creta e a Sicília. Em 655 ocorre a primeira grande vitória naval na Batalha dos Mastros. A partir de 673, eles se apresentam várias vezes diante de Constantinopla, mas o obstáculo é formidável. Com a sua localização extraordinária no Bósforo, suas enormes muralhas e sua arma secreta, o fogo grego, à base de nafta, a cidade repele facilmente todos os assaltos. Após um novo cerco em 717, os árabes desistem. Bizâncio permanecerá cristã durante mais 135 anos. Quer dizer, isso vai até 850, mais ou menos. Tá? Então, essa não é bem sucessiva. No lado ocidental, né, você tem o avanço sobre Portugal, sobre Espanha, e depois uma tentativa de se lançar contra a Borgonha, ali na França. E outro contra Poitiers. Em Poitiers, eles vão encontrar Carlos Martel, que vai vencer a Batalha de Poitiers em 732. É o golpe de misericórdia. Então, eles recuam para trás dos Pirineus. Então, veja, essa incursão lá do lado ocidental, ela
é detido ali em Poitiers com Carlos Martel, 732. E do lado oriental, eles tentam ali em 717, mas não tem sucesso. Vai ficar mais 135 anos sem avançar ali no lado de Bizâncio, né? Então nós temos 732 Poitiers, nós temos 718 Constantinopla, onde eles perdem em Constantinopla, 732 eles perdem em Poitiers, e 751 eles perdem na Batalha de Talas, ali lá no lado da Ásia. São os 3 pontos de parada da conquista árabo-muçulmana. Então veja, no lado ocidental vai parar em Poitiers, 732. No lado oriental ali, Bizâncio, vai parar em 718, Constantinopla. E no lado da Ásia, também não vai avançar mais para a China, nem nada disso, por causa da Batalha de Talas, 751. Já era tempo. Em um século, os dados geopolíticos da Eurásia foram bagunçados. Agora tudo depende de 3 instâncias: Bizâncio, o mundo árabe e os francos. Então esse avanço, né, muçulmano, ele é contido, né? As invasões germânicas, seguidas pela invasão árabe, perturbaram profundamente o conjunto Europa-Mediterrâneo. Os resultados dessa perturbação foram vivamente debatidos pelos historiadores, debates nem sempre desprovidos de segundas intenções dos contemporâneos, notadamente em função das posições individuais da presença crescente e não necessariamente pacífica do Islã. Então veja que tem um interesse aí de contar a história de uma maneira que o Islã fique mal na fita, né? Nos anos 1930, o livro de Henri Pirenne, Maomé e Carlos Magno, se tornou um clássico. Faz da conquista muçulmana a responsável pela irremediável separação entre leste e o oeste do Mediterrâneo, trauma resultante do desmoronamento das trocas comerciais e culturais. Então, para Pirenne, né, essa conquista do Mediterrâneo é que levou à ruralização ali da Europa, porque o comércio todo foi impactado e aí a Europa toda ali teve que se ver voltar para um lado mais agrícola e aí surgiu ali, levou ao feudalismo, né? Essa é a tese do Henri Pirenne. Em meados do século XX, Maurice Lombard, em várias obras, defende a tese oposta, escrevendo que, graças à conquista muçulmana, o Ocidente retomou o contato com as civilizações orientais e, através delas, com os grandes movimentos mundiais de comércio e cultura. Então, veja, por um lado é o Pirenne dizendo que comércio e cultura foram interrompidos ali, com a conquista ali do Mediterrâneo. E o Maurice Lombard vai dizer o contrário, dizendo que isso intensificou os movimentos de comércio e cultura. Para ele, para Lombard, a invasão muçulmana reparou os danos causados pelas invasões germânicas, que engendraram a regressão econômica do Ocidente merovingio e depois carolíngio. Hoje ninguém mais defende posições tão carentes de nuances e tão carregadas de maniqueísmo latente. O problema não está em saber se os governos árabes, se os germanos e os árabes foram os agentes do bem e do mal. Tá? O Pirenne parece dizer que os árabes são os agentes do mal. Né? O Lombardi parece que o problema todo está nos germanos. Né? Bom, o que é certo é que eles foram fatores de transição e contribuíram para o aparecimento de uma tomada de consciência europeia. Transição entre o Império Romano do Ocidente, cuja lembrança prestigiosa permanece onipresente nos símbolos, e uma cristandade que formará as mentalidades medievais. Aqui ele fala de um paradoxo, né, dessa conquista aí dos muçulmanos, esses avanços, né, ele fala assim: a civilização árabo-muçulmana, que era tradicionalmente, né, baseada em tribos e nesse sentido, né, que entra em cena por iniciativa de um povo nômade, é antes de tudo uma civilização urbana e por conseguinte sedentária. Então há aí um certo paradoxo nisso. Em meados do século VIII, o mundo muçulmano atinge seus limites. Né? Nós já vimos aí, por causa dessas batalhas ali que interromperam o avanço muçulmano.
A conquista está quase sem fôlego, paralisada diante de Constantinopla, Poitiers e Talas, como a gente já viu, né? O califa Omíada, no poder desde 744, não possuía meios para se fazer obedecer. Então, existe uma fase aí de tensão, né? Depois os califas omíadas são vencidos em 749 e Abu Abbas é proclamado califa na grande mesquita de Kufa. No ano seguinte, todos os membros da família omíada são massacrados numa emboscada, com exceção de um único, que consegue escapar e chegar à Espanha, onde estabelecerá o Emirado de Córdoba. Portanto, a nova família reinante, os Abássidas, chega ao poder pelo assassinato. Até mesmo Abu Muslim, que havia desencadeado a revolta, será morto em 754 sob ordem do califa Ar-Mansur. Assim, em 750, 751, marca bem uma virada na história da Idade Média. No Ocidente, os merovingios cedem lugar aos carolíngios, com Pepino o Breve. Enquanto isso, no Oriente, os abássidas substituem os omíadas, e a conquista muçulmana é bloqueada em Talas. O choque inicial causado pelo aparecimento do Islã passou. Estamos agora numa fase de equilíbrio entre três mundos. Uma fase que irá se estender por 250 anos, até o ano 1000. Até lá, os francos, os bizantinos e os muçulmanos estarão prioritariamente ocupados com seus problemas internos, deixando para trás as grandes embates. O ano 1000 representará para todos o fim das ilusões. Tá? Então, esses três grandes grupos aí, eles acabam se consolidando ali. Os francos, os bizantinos e os muçulmanos, além da dinastia abássida. É isso. Muito obrigado, então.